servimos a Deus em espírito. Palavra maravilhosa, né? É muito bom saber servir a Deus da maneira correta. E não há outro meio de se servir a Deus que não seja em espírito. Nosso versículo inicial se encontra em Filipenses, capítulo 3, verso 3. Vamos ler. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito. Olha só. E nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Maravilha. Santa Igreja do Senhor Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, salvos pela graça, abençoados, selados com o Santo Espírito da promessa, mais do que vencedores em todas as circunstâncias. Meus amados irmãos, é importante esse ponto aqui, né, trazermos à tona, mais uma vez esse ponto, do entendimento da graça, que é o serviço, é a adoração, né? São duas coisas que estão intimamente ligadas. Eu diria até que são as duas faces da mesma moeda. É o adorar e o servir. Né? Nós fomos chamados por Deus para isso. Para sermos o louvor da sua graça, como diz a palavra, né? Fomos predestinados para o louvor da sua graça. É o que diz a palavra. Então você foi predestinado para ser um louvador. Para ser um exaltador de Deus. Você foi eleito para isso, para ser um verdadeiro adorador. Não com adoração feita segundo a religião, segundo obras da lei. Não. É adoração verdadeira, que não tem a ver com mandamentos, né, de homens ou da lei de Moisés, ou criações e invencionices de sistemas religiosos. Não. Ou que tem a ver com um espaço geográfico específico, né? A adoração é aqui, a adoração é ali. Não existe isso. A adoração não é um local específico. A adoração não é por meio de religiões, sabe? Ou de pagar um preço, entre aspas, como o sistema ensina, né? Ou de cumprir mandamentos, imposições, proibições. Não. A adoração e o serviço é totalmente diferente disso. É o que nós vamos tratar hoje. O que é servir a Deus em espírito. Em espírito. É assim que Deus quer ser servido. Nesta nova aliança. É importante você entender isso. Você está numa nova aliança. É um outro contexto. É um pacto novo e eterno. E um detalhe, vocês, né? Eu, minha esposa, todos nós não estamos mais vivendo um momento de transição de lei para a graça. Não, a graça já está totalmente estabelecida. O momento de transição, quem viveu foi a igreja primitiva. Então existem 3 momentos, né? 3 tempos, vamos dizer assim, 3 aions. Aion no grego é isso, é período de tempo. Né? O primeiro é o quê? É desde a criação, né? Mas especificamente desde a entrada do pecado no mundo, onde entrou ali o império das trevas, que reinou, né? E passou por todo aquele período de Abraão, depois veio Moisés, veio a lei, para conduzir o povo até Cristo. E aí Cristo fez o quê? Pôs fim à lei. Ele morreu e ressuscitou. Ao morrer, ele cumpriu tudo aquilo que a lei exigia. Então, aquele aion passado passou mesmo. Teve o fim. Apesar de muitos quererem ainda ressuscitá-lo, né? Muitos querem misturar lei com graça, né? E querem ressuscitar aquela dispensação passada, né? Mas já passou. Um segundo momento foi o que? A transição. Desde a ressurreição de Jesus até a sua parousia, a sua vinda no ano 70. Então houve um período de transição de lei para a graça. E aí sim a graça foi totalmente estabelecida. As portas da graça foram totalmente abertas. Não tem mais antigo pacto, não tem mais, né, obras de lei, império de trevas, e também não tem mais um período de transição. Vivemos o caminho da graça pleno. Louvado seja Deus por isso. E Deus, portanto, por ter estabelecido esse novo pacto, Ele quer ser servido de acordo com esse pacto. Ele quer ser adorado de acordo com o que foi estabelecido para esta nova aliança.
Não é correto haver uma mistureba, como se faz aí no meio do sistema, de pactos, né? Pegam o antigo pacto, aí eles não pegam tudo, né? O que é terrível, né? Porque se você quer viver no antigo pacto, você tem que viver nele todo. Não adianta pegar um ponto ou outro do antigo pacto e querer viver um ou outro ponto. Como 99% das chamadas igrejas faz isso hoje. Eles pegam dois ou três ou quatro pontos do antigo pacto, do mandamento da lei, e colocam esses mandamentos dentro da graça, misturam esses mandamentos com Jesus, o que é uma heresia terrível, né? E fazem o povo viver essa mistura, é uma mistura indigesta, é uma mistura que só traz destruição de vida, medo, aprisionamento, pessoas psicologicamente perturbadas, pessoas que têm medo de coisas sem nenhum sentido. Quantos são os irmãos hoje que têm medo de Jesus voltar e ficar? Na cabeça deles, né? Jesus ainda vai voltar e vai explodir tudo. E será que eu vou ficar? E o mundo vai passar pelo Armagedon e eu vou lutar. E as pessoas vivem desesperadas com isso. Acham que vão perder a salvação, tem medo de um suposto diabo, tem medo de Deus pesar a mão, de Deus tirar a salvação. Isso é o quê? É a mistureba religiosa que faz isso com o povo. Eles dizem pregar Jesus, mas não pregam. E aí o que acontece? Consequentemente, né, a consequência de todo esse ensinamento terrível de mistura das dispensações faz com que as pessoas não sirvam a Deus como Ele quer ser servido. Esse é um ponto importante. E é o ponto, aliás, de hoje, né, do nosso estudo. Porque o mau serviço que é oferecido a Deus pelo sistema religioso e por todas as pessoas, né, que infelizmente estão lá hoje, esse mau serviço é consequência, claro, do mau ensinamento. É uma consequência direta. E aí Deus não está recebendo de sua igreja, ou de boa parte, né, da sua igreja, não está recebendo o verdadeiro serviço e a verdadeira adoração. Então vocês veem que Paulo fala aqui, ó, a circuncisão somos nós. Por que o Paulo fala isso aqui? É interessante você observar, né? Naquela época ali de Paulo, muitos dos religiosos, dos judaizantes, né, que queriam impor, junto com a mensagem de Cristo, queriam impor a prática das obras da lei, eles batiam no peito e se diziam representantes da circuncisão. Ou seja, representantes da mensagem judaica. Eles traziam uma ideia de que Jesus deveria ser pregado, né? Mas deveria haver também o cumprimento de obras da lei. Ou seja, havia uma mistura da mensagem de Jesus com as obras da lei. É exatamente o que acontece hoje, que eu acabei de falar, né? Então as pessoas faziam aquela mistura já naquela época. Olha, nós pregamos Jesus, mas nós somos a circuncisão. E nós estamos dizendo para vocês têm que viver a circuncisão. E a circuncisão verdadeira é a da lei. E o que Paulo está falando aqui? Não, a verdadeira circuncisão somos nós, que servimos a Deus como? Em espírito. Porque, amado irmão, amada irmã, a verdadeira circuncisão, ela não é a circuncisão do prepúcio do homem. Isso acabou na cruz. A circuncisão foi feita no coração. Você entende isso? Não é circuncisão de prepúcio, mas no coração. Pelo evangelho que circuncida, entre aspas, a nossa mente, né? Que limpa a nossa mente de toda heresia, de todo legalismo, de toda religiosidade, de todo ateísmo. Eu sempre digo isso, né? O ateísmo ele é um tipo de religião. Eles dizem que não acreditam em religião nenhuma, né? Mas eles são praticamente religiosos da não-fé. Né? Eles são contra Deus. Dizem que Deus não existe, isso e aquilo, e vivem numa ciência que é chamada de cientificismo, que é a religião, entre aspas, da ciência. Tudo é ciência, 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 ciência. Claro que nós não somos contra a ciência. Nós retemos o que é bom, né? Há muitas coisas na ciência do homem que são boas, né? E são coisas
obviamente, que vem de Deus. Ou vocês acham que a ciência que o homem tem veio do próprio homem? Não, a ciência toda é de Deus. Agora, o homem que é soberbo usa essa própria ciência para dizer que Deus não existe. Inventam teses absurdas, né? Para dizer que Deus não existe, que tudo é por acaso, que a vida é um acaso. Eu pergunto para você, é ou não é um pensamento religioso? É ou não é um absurdo você achar que a criação de Deus é um acaso? Amado, olha o tamanho da cegueira disso aí. Você olhar para a criação, para os montes, para os mares. Eles dizem, é por acaso. Aí você pergunta para alguém aí do cientificismo, né? Os cientistas. Pergunta para eles, de onde veio a água? Pergunta. Eles vão sambar. A água, não, veja bem, a água surgiu, acho que veio lá do espaço. Aí existe uma tese que diz que a água que há no mundo, né? Ela veio de asteroides ou de cometas congelados que bateram aqui e fizeram a água. E eles ensinam isso nas escolas. Agora, raciocina. Qual a comprovação disso? Não tem. É uma fantasia. Agora, você para quem já foi à praia, você já viu a imensidão? Você que já andou num cruzeiro, você viu a imensidão do mar. De onde veio essa água? Ah, veio do espaço. É? Os caras veem essa imensidão de água, as montanhas, a vida, a complexidade da vida e dizem, é por acaso. A água veio do asteroide. O mundo foi criado porque explodiu. Do nada houve uma explosão. Que explosão é essa? É o Big Bang. Explodiu lá e, bum, criou tudo. Se isso não é uma piada, eu não sei o que é. Mas há muitas pessoas que são de Deus, são filhos de Deus no espírito, mas que estão com a mente embotada com isso. Não é que o homem veio de uma ameba, né? É isso que eles pregam, né? Que por acaso surgiu ali uma vida ali, sabe-se lá como, uma vida unicelular e que foi evoluindo e virou homem. E que o homem veio de um ascendente comum do macaco, né? Ou seja, nós humanos viemos de um suposto ser que gerou tanto os macacos, né? Os símios, quanto o ser humano. Gente, pelo amor de Deus, de onde se tira isso? Então, tudo isso é o chamado espírito do mundo. Os mandamentos de homens, obras da lei, as invencionices que você vê no meio do sistema, o ateísmo, tudo isso é o quê? Coisa do pensamento humano. Nada disso vem de Deus. E assim o povo vai sendo levado por essas mentiras. Que tem que pagar o preço, que tem que guardar o sábado, tem que fazer isso e aquilo. Assim como na época de Paulo. Os líderes religiosos invadiam as igrejas. Olha, nós somos a circuncisão. Vocês têm que andar como nós falamos. Nós pregamos Jesus, mas você tem que viver Jesus, mas também tem que praticar a obra da lei. Aí vem Paulo e escreve o quê? Não, igreja de Filipenses. A circuncisão somos nós, não são esses caras aí não. A circuncisão verdadeira é quem serve a Deus em espírito. Em espírito. E Paulo diz mais, e nos gloriamos em Cristo Jesus. Olha só. Ou seja, o que isso significa? Nós não nos gloriamos na religião. Nós não nos gloriamos no judaísmo, nas obras da lei, porque isso é confiar na carne. E aí Paulo encerra, e não confiamos na carne. Porque aqueles que batiam no peito e se diziam os judaizantes, nós é que temos que ser seguidos, né? Vocês têm que nos acompanhar. Eles estavam gloriando-se na carne, na sua posição religiosa, e não em Jesus.
Amados irmãos, as pessoas que vivem hoje no meio da religião, se gloriando de serem religiosas, não, porque eu pertenço aqui à denominação tal, e eu tomo Santa Ceia todo mês, e eu faço a campanha, eu sou um cara que jejuo muito, e não sei o quê, não sei o quê. As pessoas ficam se gloriando nisso. Essas pessoas estão confiando em quê? Em Jesus? Se eu digo que eu sou abençoado porque eu jejuei, se eu digo que eu alcancei uma vitória porque eu fiz uma campanha, porque eu dei o meu tudo, que eu passei um óleo na cabeça, que o padre, o bispo, sei lá, quem impôs as mãos na minha cabeça, eu fui abençoado porque eu fiz a campanha, porque o padre, o pastor jejuou. Isso é confiar em Jesus ou é confiar na carne? Não. Nós servimos a Deus em espírito e nós somos sim a verdadeira circuncisão. Louvado seja Deus por isso. E Deus tem que ser louvado todos os dias pela revelação da graça, porque, irmão, antes de conhecer a graça, nós vivíamos como as pessoas vivem no sistema hoje. Nós achávamos que servir a Deus era estarmos enfurnados entre quatro paredes de uma denominação. Não, eu só sirvo a Deus aqui. Então eu pertenço à denominação XYZ, CNPJ 00, barra não sei o que tal. Isso é servir a Deus, eu estou aqui dentro servindo a Deus. Não, amado. Você não depende de instituições humanas para servir a Deus. Muito pelo contrário. Você não serve a Deus dentro de quatro paredes, jejuando, com vigílias, com paga-preço, com campanhas, com isso, com aquilo. Não. Isso não é servir a Deus. Servir a Deus, amado, na verdade, é algo simples, eu diria. Eu estou falando simples do ponto de vista da prática, do meio, né? Ou seja, o meio que é usado no sistema religioso são os mandamentos, é o paga-preço, é toda a invencionice. E, na verdade, todo esse meio utilizado pelo sistema religioso, ele é descartável, ele não serve. Porque no Evangelho há uma simplicidade. E essa simplicidade é negada pelo sistema. As pessoas não vivem a simplicidade do Evangelho. Por isso que elas acham que servir a Deus é um bicho de 7 cabeças. De mandamentos, proibições, imposições e luta e acontece. Coisas que não têm a ver com o que Deus nos revela que temos que fazer. Então, no meio da religião, por mais que eles digam que pregam Jesus, que falam sobre Jesus, não há evangelho de verdade. Não existe a simplicidade que há no evangelho. Paulo fala isso aos Coríntios, ele alerta aos Coríntios sobre isso. 2 Coríntios 11:3. Mas temo que, olha só, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos. E se apartem da simplicidade, e da pureza que há em Cristo. Observem bem isso aqui que o Paulo está falando. O Paulo tinha um cuidado grande com a igreja. Paulo falou, eu vos gerei em Cristo. Vocês são meus filhos do ponto de vista da doutrina, porque eu ensinei a doutrina. Mas havia ali nos Coríntios vários mestres, vários líderes. E Paulo disse, olha, eu tenho medo de que vocês sejam enganados por tantas falsas doutrinas. E os seus entendimentos sejam corrompidos. E vocês se apartem de quê? Da simplicidade. Você percebe que no Evangelho há uma simplicidade e uma pureza. Então, o que há no sistema religioso é uma complexidade de coisas, de mandamentos, de imposições, de proibições, e a simplicidade de Jesus é deixada de lado. E por que Paulo tinha essa preocupação, que a simplicidade fosse deixada de lado? Porque quando a pessoa deixa a simplicidade do Evangelho de lado, ela passa a se envolver com os rudimentos da lei do mundo. É do mundo. Se é do mundo, não é do céu. Vocês estão entendendo? São rudimentos do mundo. E as obras da lei estão incluídas nesse raciocínio de rudimento, de algo rudimentar, e que é do mundo.
Quando a pessoa se aparta da simplicidade do evangelho, ela se envolve com os rudimentos do mundo, com as coisas que são do mundo, com obras, com sacrifícios, com paga-preço, com mandamentos, imposições e proibições que são coisas do mundo. Gálatas 4, versículos do 3 ao 11, vejam só. 3. Assim também nós, quando éramos meninos, essa expressão aqui, meninos, ele não está falando literalmente crianças. Ele está falando criança do ponto de vista espiritual. Ou seja, antes da cruz. Porque antes da cruz, metaforicamente, o povo era conduzido por um aio. O aio era o quê? Um tutor, né? Alguém responsável em conduzir uma criança. Então, Paulo usa essa expressão do aio, né? Para se referir a uma condução. Quem era o aio metafórico, o tutor metafórico do povo antes da cruz? Quem era? A lei de Moisés. Então, Paulo fala, assim também nós, quando éramos meninos, ou seja, quando éramos conduzidos por um aio, quando estávamos ainda debaixo da lei, estávamos reduzidos à servidão. Olha só. Debaixo de quê? Debaixo de quê? Dos primeiros rudimentos do mundo. Olha só. Nós estávamos submetidos aos rudimentos, às coisas elementares, que eram do antigo pacto, que tinham a ver com o mundo. Nós agora não pertencemos mais ao mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos dele. Então Paulo fala, quando éramos meninos, quando estávamos lá antes da cruz, debaixo da lei, nós estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. 4. Mas, graças a Deus que tem o mas, teve, né, o mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então Jesus veio, nasceu de mulher e nasceu debaixo da lei. Por quê? Porque ele veio para cumprir a lei por nós. Aí para quê? O que ele conseguiu por meio disso? 5. Para remir. Remir é o mesmo que redimir, que é o mesmo que resgatar, né? Os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então antes eram escravos. Tá? Eles, no caso lá, né? Estavam reduzidos à servidão. Ora, se eles estavam reduzidos à servidão, eles eram escravos. Tá? Então Jesus fez o quê? Os remiu daquela escravidão, para recebermos a adoção de filhos. Então eles deixaram de ser escravos para serem filhos. Nós já nascemos filhos, entendam isso. Mas como assim, irmão Cristiano? É porque nós não nascemos debaixo da lei, irmão. Tá? Nós nascemos já filhos. Nós que vivemos nessa dispensação da graça, como eu expliquei no início. Mas aqueles irmãos da igreja primitiva, eles haviam nascido ainda antes da lei. Antes do fim da lei, né? Nasceram debaixo da lei como o próprio Jesus nasceu. Tá? Então, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. 6, né? É o 6, né, irmão? 6. Porque sois filhos, vocês não são mais escravos, vocês são filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba! Louvado seja Deus. Eu já expliquei, amado, o que está depois da vírgula, o Pai, é uma explicação da palavra Abba. A expressão não é Abba Pai. A expressão é Abba, tá? Porque a palavra Abba, ela já significa pai. Então não faz sentido você exprimir pai. Você entende isso? Tá? A expressão é Abba. Porque a palavra Abba significa pai. Inclusive é uma forma até carinhosa de se referir ao pai. Né? Quando a pessoa fala o Abba, é o papai, é o paizinho. É uma forma carinhosa de se referir ao pai. Né? Então, o Paulo disse, depois que o Senhor aniquilou a lei e nos resgatou e nos tornou filhos, não mais escravos, mas filhos, agora o Senhor mandou o seu Espírito do seu Filho, que nos faz clamar o quê? Abba. Amado, hoje você... Aliás, não, eu digo hoje é uma força de expressão, né? Claro que desde que Jesus fez. Mas eu digo assim, hoje em dia, você não é mais escravo.
Você nasceu filho, então você pode e deve e tem total abertura para chamar o seu Deus de Abba. Olha que coisa maravilhosa. O nosso Deus, ele não está distante, como a religião quer pregoar. Ele não está lá distante, nos olhando com olho de condenação. Não, não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. O nosso Deus, ele é o nosso Abba. Glória a Deus por isso, né? Vamos continuar. 7. Assim que não és mais servo, mas filho, tá vendo? Vocês já podem clamar Abba. Assim, que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. 8. Mas, quando conhecis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. 9. Agora veja o 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Olha o que Paulo está dizendo. Gente, o que Paulo está dizendo aqui? Antes, queridos, quando nós éramos meninos e éramos escravos, porque estávamos reduzidos à servidão, naquela época, antes da cruz, nós estávamos presos à servidão. Nós éramos escravos e meninos e estávamos debaixo dos rudimentos do mundo. Mas isso foi antes, quando nós éramos meninos. Aí ele pergunta agora para os Gálatas: ô Gálatas, vocês querem voltar a se submeter a isso? É isso que ele está perguntando aqui. Nós éramos escravos, estávamos antes lá da cruz, sendo tutorados, né, pela lei, e estávamos ali submetidos aos rudimentos do mundo. Agora vocês estão querendo voltar para isso? Percebeu, né? Você está entendendo, irmão e irmã, que Deus não quer ser servido por meio disso? Deus não quer que você guarde sábados de 24 horas. Esse sábado aí da lei, né? Que muitas denominações hoje insistem em guardar. É aquele sábado, é o Shabá, né? Que começa na sexta-feira no pôr do sol, até o pôr do sol de sábado. Muitos vivem guardando isso. Deus não quer isso. E se você for ver, existem muitas explicações e teses teológicas. Não, porque o sábado... Nosso sábado é Jesus. O sábado não é mais um dia de 24 horas. Nosso sábado é o Senhor Jesus. Ele é nosso sábado, Ele é nosso descanso. Nós estamos no sábado todos os dias. Mas as pessoas insistem em guardar algumas, né? Em guardar o sábado. Ou erroneamente guardam o domingo. Tem denominações aí que... não guardamos o sábado, mas guardamos o domingo. Não existe isso, irmão. Nós estamos em Cristo todos os dias. Ponto. Tá? As pessoas insistem em servir a Deus com jejuns. Já explicamos muitas vezes. Eu vou deixar mais uma vez alguns estudos. Vou deixar um estudo aí sobre os rudimentos do mundo. Embaixo do vídeo no YouTube, tá? Quem está pela gravação. É só você abrir o box de informações do vídeo. Vocês vão encontrar aí embaixo um estudo sobre os rudimentos do mundo. Tá? Vou deixar também um estudo aí sobre o jejum que eu acabei de falar. Então as pessoas querem servir a Deus por meio de sábados, de jejuns, né? De comer Páscoa, que eles chamam de Santa Ceia, e tantas outras coisas. Vamos ler o 9 novamente. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez? Olha a pergunta de Paulo. Como vocês estão retornando novamente a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Amado, os rudimentos não são para ser servido. Você não deve servir a Deus por meio de rudimentos no mundo. Obras da lei, mandamentos, religiosidade e tudo mais. Não é assim que Deus quer ser servido. Esse não é o serviço da nova aliança. Versículos 10 e 11.
Olha só. Guardais dias e meses. Amado, vamos lá. Do que Paulo está falando aqui? Guardai dias. Pensa aí. Não seria do sábado? Eu acho que é, né? E esses meses e tempos são o que? São as festas judaicas. Aí Paulo está dizendo, vocês estão preocupados em guardar dias? Dias e meses e tempos e anos? Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Olha que puxão de orelha do Paulo. O meu receio em relação a vocês, Gálatas, é que vocês estão voltando para os rudimentos. E o meu receio é que eu tenha trabalhado em vão. Ou seja, tudo que eu ensinei foi à toa. Porque eu ensinei a graça para vocês e vocês estão voltando para os rudimentos do mundo, Gálatas. Estão entendendo, irmão, o problema disso? O serviço a Deus não tem a ver com rudimentos. A genuína forma de servirmos a Deus, de adorarmos a Deus e servirmos a Ele, né? Como eu falei, adoração e serviço estão intimamente ligados, são as duas faces da mesma moeda. Deus quer ser adorado, consequentemente quer ser servido da maneira que foi estabelecida para o novo pacto. E que maneira é essa? Foi a maneira que nós lemos lá no versículo inicial, né? Servir em espírito. João 4:24. Vejam só Jesus antecipando isso aí. Vejam só. Deus é espírito. E é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Observe bem. O que Paulo falou lá no início, aos Filipenses? Nós que somos a verdadeira circuncisão. Nós os que servimos a Deus em espírito. Por que Paulo falou isso? Porque Jesus já havia antecipado como seria a adoração e o serviço no novo pacto. Jesus disse, Deus é espírito. Agora observe essa palavra aqui. E é necessário. Veja bem, irmão, não é algo indispensável. Não é uma opção. Eu tenho uma opção, eu posso servir a Deus assim ou assado. Não. É necessário, é fundamental, é imprescindível que os que o adorem em espírito e em verdade. É necessário. Pegou, né? Necessário. Em espírito e em verdade. Esse é o nosso chamado. Servir a Deus em espírito por meio da verdade. A verdade é o quê? A verdade é a graça. Né? Então é fundamental que a adoração e que o serviço sejam oferecidos ao Senhor em espírito e em verdade. Na religião, irmão, isso é impossível. Nos 20 anos que eu, cristiano, passei na religião, foram 20 anos vazios de serviço. E olha que eu era um religioso, eu sempre digo isso, né? Eu era um religioso ferrenho. Sabe? Desde novo, desde que eu me entendo por gente, já na pré-adolescência, assumindo ali compromissos na igreja, de tocar instrumentos, dos grupos ali de jovens, fui para a igreja batista, assumi a frente ali do grupo de jovens, ensinava, e tinha horário, e tinha coral, e tinha banda, eu era todo, sabe, tudo no reloginho, certinho, chegava na hora, tinha compromisso, não faltava nada, tudo, o cristiano estava ali, eu era um religioso ali, exemplar, eu diria. Mas a minha adoração era vazia, o meu serviço não valia de nada, porque não era feito em espírito e em verdade. É duro, né? Eu vou fazer o quê? Marcos 7:6. Veja só a minha situação enquanto eu era religioso e a situação de muitos até hoje. Olha só o que Jesus fala aqui. Respondeu-lhes, preste bem atenção, amados. Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito? Jesus não pegava leve não, né, amado? Jesus pegava pesado, né? Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios,
Mas o seu coração, porém, né? O seu coração, porém, está longe de mim. Pegou aí? Pegou? Eu passei 20 anos adorando a Deus, louvando supostamente, né? Cantando, tocando e servindo e tudo mais, mas o coração estava longe. Aí você pergunta, irmão, o que é o coração, biblicamente? O coração é isso aqui, ó. A mente. Eu louvava, eu servia, eu fazia, acontecia, mas a minha mente estava longe da verdade. Não é o que a palavra diz? Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. A minha mente estava separada de Cristo. Então eu servia a Deus, mas era um serviço inócuo. Não tinha valor nenhum, não representava nada. Porque eu adorava com a boca, mas a minha mente, que é o coração, estava longe. A minha preocupação era cumprir os mandamentos, cumprir os horários, era estar ali preso entre 4 paredes de uma denominação. Essa era a minha preocupação. E eu pergunto, essa é a adoração que Deus quer? Não. Quem conhece hoje o Evangelho da Graça sabe perfeitamente o que é servir a Deus. E servir em verdade. Porque, amado, quem está em graça está necessariamente na verdade. Elas andam juntas. João 1,17. Vejam só. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Se você está na graça, você está na verdade e vice-versa. Graça e verdade é a mesma coisa. Andam juntas e elas vieram por meio de Cristo. Então, se você hoje está em graça, você está servindo a Deus em espírito e por meio da verdade. Esse é o verdadeiro serviço. Muitas das vezes, irmão, você olha para o sistema, você até vê, né, uma aparente grande adoração. Eles fazem shows gospel, aqueles cantores cantam muito, tem bandas extraordinárias, músicos de primeira linha, e uma estrutura, e você vai na igreja, né, na denominação, você se emociona, aquelas músicas te envolvem, e muitas vezes você chora. Está em graça? Ah, não está. Está pregando a verdade? Uma meia verdade, né? Que fala de Jesus, mas tem obra da lei, tem isso, tem aquilo. Desculpe, irmão, o seu coração, ou não o seu, né? Mas de quem está envolvido com isso, o coração está longe. A pessoa está louvando, está adorando, está se emocionando e canta e faz. Nada daquilo tem valor. É o caso que nós lemos agora há pouco, dos que estavam lá, dos judaizantes, né? Dos religiosos, né, da época de Jesus. Vocês são hipócritas, Jesus falou, porque vocês adoram com os lábios. Todo mundo vê a adoração de vocês, as orações, o desempenho, mas o coração está longe. Então, amado, o que é servir a Deus em espírito e em verdade? Em verdade, claro, é por meio da graça. E em espírito é o quê? É servir a Deus com a mente, irmão. É servir a Deus com isso aqui, ó, com a mente ativada pela palavra. Mais uma vez, coração é a mente. Quando Jesus disse, o seu coração está longe de mim, o que ele está dizendo? A mente de você está longe. Assim como a mente do sistema religioso está longe de Jesus. Eles só parecem que falam de Jesus, mas a mente e o coração está longe. Então eles não servem a Deus na mente, por meio da mente ativada pela palavra. Eles servem por meio de mandamentos. Vocês entendem, amado, que no meio do sistema você não serve pelo que a palavra diz? Você serve pelo que te mandam. Ó, está escrito que tem que ser assim, tem que jejuar, tem que tomar santa ceia, tem que batizar, tem que fazer isso e aquilo, tem que fazer a campanha, não pode faltar o culto, e tem que usar essa roupa, tem que usar esse tipo de cabelo, tem que fazer isso e aquilo. Você percebe que a adoração, o serviço deles é isso? Então não é a mente ativada pela palavra, é uma junção de mandamentos e de rudimentos e de invencionices que as pessoas se deixam envolver por isso e acham que estão servindo a Deus.
Não, servir a Deus é servir com a mente pela palavra. Ou seja, a palavra penetra na tua mente. A palavra, veja, não o mandamento de homem. A palavra diz o que você tem que fazer e você faz. Não foi nenhum homem que te mandou fazer. Ah, está escrito, tem que fazer assim. Não, não, não. A palavra te revelou e você faz. Ponto. Não tem mandamento, não tem obra da lei, não tem nada disso. É revelação, é servir com a mente. A mente é alimentada pela palavra. E a sua mente alimentada pela palavra te leva a praticar o que Deus manda fazer. E aí você serve a Deus em espírito, na mente, e por meio da verdade, que é a graça. Romanos 7, 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a mente, olha só o que Paulo está dizendo. Em algumas versões bíblicas aparece com o entendimento, né? Com a mente eu sirvo a lei de Deus. Ó, é importante dizer que a lei de Deus aqui não é a lei de Moisés, tá, irmão? A lei de Deus aqui é a lei do Espírito da vida. Se você vir o contexto no capítulo 8, a gente não vai ler agora, tá? Eu não vou entrar nesse assunto, eu só estou dando aqui uma palhinha. Se você vir o capítulo 8, que é o contexto, obviamente, do 7 aqui, você vai ver Paulo falando das duas leis. A lei do pecado e da morte, essa sim, a lei de Moisés, e a lei do Espírito da vida, que é a lei de Deus na nova aliança. Ou seja, é a graça, é a palavra. É a lei do Espírito, não de Moisés. Não a lei da morte do pecado, mas a lei do Espírito. Essa é a lei de Deus. É uma lei que Deus pôs em nosso coração. Você se lembra da profecia lá em Jeremias? Eu porei as minhas leis nos seus corações, nos seus entendimentos. Então não é mais uma lei escrita em pedra, ou escrita em um pergaminho, uma série de mandamentos. Não, é o que está na tua mente, é a lei de Deus na tua mente, entende? Então Paulo está dizendo, eu de modo que eu mesmo, com a mente, eu sirvo a lei do Espírito da vida. Com a mente. Você está entendendo o que é servir a Deus em espírito? É você receber na sua mente, no seu entendimento, a revelação do Evangelho. O entendimento da lei de Deus, a lei do Espírito da vida. E você caminhar nessa diretriz. É isso. Você não tem que estar envolvido com denominações religiosas. Você não tem que estar preso entre quatro paredes de uma igreja. Não. É servir a Deus com a mente. Quem está submetido, irmão, à verdade da graça, já abriu mão de servir a Deus com a carne, ou seja, pelo cerimonialismo, pelo paga-preço, né? E já abriu mão de servir a Deus por meio de rudimentos, tudo mais. Serve a Deus aqui, na mente. Percebe? Não está preso a denominações, a um CNPJ, a isso, aquilo. Não, você não precisa disso. Ah, irmão Cristiano, você é contra as pessoas se reunirem? Irmão, claro que eu não sou contra, amado. Só que você não serve a Deus preso entre quatro paredes. Isso não é serviço. Você não precisa de uma denominação religiosa para você servir a Deus. Isso não existe. Você tem condições de se reunir com um grupo de irmãos? Amém, isso é muito bom. Ah, tem uns irmãos em graça aqui, irmão Cristiano. Toda semana eles vêm na minha casa, a gente louva a Deus, a gente estuda a palavra. Amado, isso é perfeito. Entende? Isso é muito bom. Ninguém aqui é contra você se reunir, não é isso. Nós somos contra o aprisionamento religioso. Você quer estar junto com alguns irmãos? Tem condições para isso? Na sua cidade existem irmãos no seu bairro que estão em graça. Amém, se reúnam, é muito bom e saudável. Eu não estou aqui dizendo que você não pode se reunir. Eu estou dizendo que você não tem que estar preso a isso. Especialmente em denominações religiosas. As convenções aí dos homens, porque eles dizem que só deve servir a Deus na igreja deles.
O serviço só pode ser feito lá dentro, nas quatro paredes. Só lá que Deus se manifesta. Só lá que você tem a direção de Deus. Não, amado. Entenda isso. Você não depende de denominações religiosas para servir a Deus. É muito pelo contrário. É fora das quatro paredes é que você serve a Deus de verdade. Então a nossa chamada é isso, servir a Deus com a mente. Amado, a nossa mente tem que estar literalmente presa. Presa! Mas Cristiano, graça à liberdade. A mente tem que estar presa. A liberdade da graça é uma consequência do entendimento, né? Que a palavra nos dá. Você vive em liberdade. Mas a sua mente tem que estar presa a quê? Ao Senhor, a Cristo, a obedecer a palavra. Não é obedecer religião, mandamentos de homens. É obedecer a direção da palavra. 2 Coríntios 10:5, vamos ler. Vejam só. Derribando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo o quê? O quê? Todo pensamento à obediência a Cristo. Olha só. Levar todo pensamento a obedecer a Cristo. Agora veja a palavra aqui, ó. Levando o quê? Cativo. Cativo é preso. Nosso pensamento tem que estar cativo à obediência a Cristo. Agora, o que é obedecer a Cristo? É obedecer mandamentos de homens? Não, obedecer a Cristo é obedecer a palavra. É servir a Deus com a mente. É servir a lei do Espírito da vida. A direção da palavra de Deus na tua vida. Inclusive, quando Jesus falou lá, né? É necessário que adorem Espírito em verdade. Ele estava respondendo justamente aquelas pessoas que estavam perguntando: Senhor, eu tenho que adorar no monte, como os samaritanos, né? Ou eu tenho que adorar no templo? Eles estavam preocupados com o local geográfico. Eu tenho que estar entre quatro paredes, no pé do monte? Jesus falou: não. A adoração não tem que ser no monte ou no templo. Não tem a ver com locais geográficos específicos. Adoração em espírito e em verdade. Vocês estão entendendo o ponto? É servir com a mente. A palavra da graça te revela e você caminha nisso que a graça te revela. Essa é a lei de Deus na nova aliança. É o que a graça revela. É a lei que Ele colocou em nosso coração. Então a graça diz A, você anda A. A graça diz faz B, você faz B. É isso. Isso é servir a Deus. Então, entenda, amado, você não tem que estar preso a sistema religioso, a mandamentos, a placa denominacional, a formato X ou Y, não. Você tem que estar preso à palavra. E aí, consequentemente, o seu serviço se transforma. O seu serviço a Deus, ele passa a ter características maravilhosas. Vamos ver alguns exemplos? Primeira característica que eu vou ressaltar aqui é que quando nós servimos a Deus em espírito, ou seja, na mente, né, por meio da verdade, nós servimos de coração. Nós não servimos buscando benefícios. Vocês estão entendendo o ponto? Isso é importante, amado, você perceber. Porque no meio do sistema religioso, nós servíamos buscando benefícios. Eu vou servir para ser abençoado, eu vou servir para ganhar a salvação. É ou não é verdade? O pensamento era esse. Era você barganhar algo com Deus. Quando você serve a Deus em espírito e por meio da verdade, você percebe que o seu serviço tem que ser feito de coração. Por quê? Não porque você vai buscar benefícios, porque você já tem todos os benefícios. Então, consequentemente, você faz de coração o serviço. Efésios 6:6. Olha só. Não servindo somente à vista, né, para agradar aos homens. Muitos fazem isso no meio da religião hoje, né? As pessoas fazem as coisas nas chamadas igrejas para agradar pastor, agradar líder, agradar fulano, para parecer que é santo, que é muito útil na igreja. Enfim, não sirva somente à vista para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo como? De coração a vontade de Deus. Pegou? É de coração.
Você faz a vontade de Deus de coração, porque te foi revelado, meu irmão. A palavra te foi revelada e Deus te dá uma direção e você faz de coração. Tudo que você faz pelo reino de Deus, não faça para agradar fulano e cicrano. Faça de coração para Deus, como servo de Cristo. Colossenses 3:23. E tudo, olha só, a palavra tudo, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração. Olha aí mais uma vez. Como ao Senhor e não aos homens. Observem bem isso. Fazei-o de coração porque você está fazendo para o Senhor. Então, quando você fizer qualquer coisa que seja pelo reino de Deus, Deus lhe mandou fazer algo, Deus te revelou pela palavra, vou tomar tal atitude, faça de coração para Deus. Pegou, né? Segunda característica, não servir por meio de religiosidade. Nós já falamos isso mais acima, né? Nós vimos que Deus não quer que nos envolvamos com os rudimentos, mas para reforçar essa ideia, vamos ler Colossenses 2, do 18 ao 23. Essa passagem aqui também é contundente contra a religiosidade. Vejam só. 18. Ninguém vos domine ao seu bel prazer. E está falando de domínio religioso, gente, aqui. Tá? O contexto é isso. Ninguém vos domine, né, religiosamente, ao seu bel prazer com um pretexto de humildade, uma aparente humildade, ou culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu. Olha só, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. A compreensão do sistema religioso ela é inchada. Ela não é grande de verdade, não é grandeza, é inchaço. Tá? E é uma compreensão carnal. Então Paulo está dizendo, olha, não se deixem dominar por esses camaradas que têm uma compreensão carnal das coisas de Deus. 19. Não ligado à cabeça. Quem é a cabeça? É Jesus. Então essa compreensão carnal não está ligada à cabeça. A religião não está ligada a Cristo. Tá? Da qual todo o corpo, que somos nós, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Veja bem, não é aumento numérico, não é aumento de poder político, não é isso, é aumento de Deus. Aumento de Deus. Às vezes você pode olhar e ver, sei lá, uma grande denominação. Olha essa denominação. Puxa, eles têm várias igrejas, eles têm milhares de membros. Não importa isso. Porque se não está ligado à cabeça, o crescimento não é crescimento, é inchaço. É inchaço. O verdadeiro crescimento do povo de Deus não é a denominação religiosa crescer em número. É crescer em conhecimento, é crescer em Deus. É estar ligado à cabeça. Não adianta você ter milhões de membros numa denominação e não estar ligado à cabeça. 20 e 21. Se, pois, estáis mortos com Cristo, e nós estamos, graças a Deus, quanto aos rudimentos do mundo, mais uma vez os rudimentos, os mandamentos da lei, né? Se vocês já estão mortos com Cristo para os mandamentos do mundo, os rudimentos das obras da lei, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis. Olha o que Paulo está falando. Não faz isso, não faz aquilo. É um mandamento de homem, né? Vocês já morreram por rudimento e vocês estão ainda se submetendo ao rudimento? 22 e 23. As quais coisas todas perecem pelo uso. Olha aí, ó. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, não é de Deus. As quais têm, essas doutrinas, na verdade, alguma aparência de sabedoria. É só aparência, gente. Note bem, é só aparência de sabedoria. Devoção voluntária, né? Humildade, que no caso é humildade falsa, né, como nós vimos, é um pretexto de humildade. Ele tem aparência de uma devoção voluntária, ou seja, uma pessoa que aparenta ser muito devota. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Aliás, eu não, Paulo, né?
Vocês sabem do que Paulo está falando aqui. A pessoa que quer demonstrar muita sabedoria, ela tem uma devoção, ela é muito devota, ela quer que todos a vejam com um desempenho religioso tremendo. Então é uma aparência de sabedoria em devoção voluntária, falsa humildade e em disciplina do corpo. Essas pessoas religiosas, elas querem muito mostrar que elas disciplinam o corpo, que elas só andam com a roupa assim, assado, que elas jejuam muito, que elas pagam muito preço, que elas ficam horas de joelho no pó, que elas sobem um monte. Meu irmão, isso é tudo aparência de humildade, de sabedoria, tudo aparência. Como Paulo falou, essas coisas todas perecem pelo uso, segundo preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Algumas versões aparecem, não tem valor contra a carne, contra as obras da carne. E é verdade. Esse tipo de desempenho religioso, de aparência de sabedoria e aquela aparente humildade, eu sou muito religioso, isso tudo é carne, a carne é que gosta dessas coisas. Percebe, né? Entendeu que Jesus não quer ser servido por meio disso? Esqueça isso, irmão. Você que está novo na graça, irmão, as pessoas me perguntam muito, né? Irmão Cristiano, poxa, eu estou na graça agora, mas eu estou indo lá na denominação, eu não sei o que eu faço, porque eu tenho que servir a Deus. Amado, você não precisa de denominação para servir a Deus, não precisa de mandamentos. Você viu aqui, são preceitos e doutrinas dos homens. Você não precisa disso para servir a Deus. Você só precisa da direção do Espírito na tua mente. É servir a Deus com a mente. Você leu comigo isso aí. Nós servimos em espírito, nós não confiamos na carne. Nós confiamos em Cristo e servimos aqui em espírito. Então, o nosso serviço, ele primeiro de tudo, né? Ele é espírito em verdade, é feito de coração, não buscando benefícios, não por meio de religiosidade, tá? E, acima de tudo, servir a Deus é você levar a cultura do reino de Deus para o mundo. É isso. Você ser um representante do reino de Deus e levar a cultura do reino de Deus para o mundo. Irmão Cristiano, o que é a cultura do reino de Deus? Eu vou ler um versículo, um só, que resume o que é a cultura do reino de Deus. E você vai ver que isso é servir a Deus. Só um versículo e nós encerramos com ele. 2 Tessalonicenses 3,13. Vós, porém, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Pegou? Tudo que nós estudamos até agora se resume neste versículo. Vós, porém, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Ponto. Isso aqui é a cultura do reino de Deus. É fazer o bem. Isso aqui é servir a Deus. É a direção de Deus para nós no novo pacto. É fazermos o bem. Então é você ajudar o próximo, é você orar por alguém que precisa de uma oração. Amado, uma simples oração muitas das vezes é um grande benefício. E é sempre, na verdade, um grande benefício. Quando você fala da palavra da graça para alguém. Isso é fazer o bem. É você levar a palavra da verdade para uma pessoa. Então, ajudar alguém, orar por alguém, levar o evangelho para a vida de alguém, ajudar quem precisa de ajuda, sei lá, você sabe, todo mundo sabe o que é fazer o bem. Isso é servir a Deus. Esse último versículo do estudo hoje resume tudo isso. É servir a Deus com a mente, é você caminhar na direção da palavra. E a direção da palavra é isso aqui. Não vos canseis de fazer o bem.